Na verdade, nós estamos ouvindo, né? Há tantas pessoas hoje falando do grande arrebatamento, né? E aí alguns perguntam, mas esse fato de arrebatamento, será que isso existe mesmo? Será que isso irá acontecer mesmo? E como será esse arrebatamento que esses crentes tanto falam nesse arrebatamento? E eu acho que é necessário você que lidera alguma igreja, você que se considera um líder religioso que apacenta pessoas, você dá uma explicação melhor qual o significado de arrebatamento. E a pergunta é: haverá mesmo esse arrebatamento? Sim, de acordo com as escrituras, se você crê que a Bíblia é verdade, vai acontecer o arrebatamento. Para algumas pessoas a Bíblia não é a verdade. Para algumas pessoas a Bíblia é um objeto de ganhar dinheiro, né? Infelizmente isso é o que mais está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas isso não é problema meu. O meu objetivo aqui é que você conheça Cristo, que você conheça algumas coisas do futuro que virá, porque Jesus preveu. Mas para que esse arrebatamento que as pessoas falam tanto aconteçam, algumas coisas estão acontecendo e outras irão acontecer. E a principal delas, para que haja esse arrebatamento, ainda não aconteceu. Que se encontra lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então a gente está vendo nas redes sociais, quando ocorre alguma coisa entre um governo, um presidente, alguma desgraça que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Às vezes uma das piores desgraças que tem acontecido no mundo, as pessoas não falam tanto, é quanto esse assassino, esse terrorista desses caras chamado Vladimir Putin. Esse cara tá aterrorizando a Ucrânia. Ele tá matando civis. E numa guerra você tem que atacar o exército, atacar pessoas que brigam na guerra e não civis. Mas tudo isso é o princípio das dores, como a Bíblia diz. Haverá peste, haverá fome, guerra, nação contra nação, reino contra reino. Todas essas coisas são o princípio das dores. Então essas coisas que estão acontecendo é só o princípio das dores. Mas uma realidade que muitos enganam você dizendo que esse arrebatamento acontecerá a qualquer momento. Eu digo para você que não. Haverá o arrebatamento, sim. Mas o arrebatamento, como as pessoas tanto falam que é a volta de Cristo, ele só ocorrerá quando o evangelho de cruz, o evangelho que Jesus pregou, arrependam-se. O evangelho que João Batista pregou, arrependam-se. O evangelho que Pedro, lá em Atos 2, disse para aquelas nações, arrependam-se. Então, esse arrebatamento, essa volta do Senhor Jesus, isso ocorrerá sim. Mas tem muitas coisas que precisam acontecer. Mas o principal dessas coisas são que o evangelho seja pregado em todo o mundo, para todas as nações, então virá o fim. Se você analisarem, você vai ver que nem no Brasil o evangelho, que dizem que estão crescendo os evangélicos, e nem no Brasil o evangelho não foi pregado para todos. Por exemplo, eu posso citar alguns países aqui que o evangelho tem sido pregado, mas é pouco. A Coreia do Norte, a Síria, o Irã, vários outros países, Afeganistão, vários países que o evangelho ainda não chegou. E eu digo para você,
Há muitos pregadores aqui no Evangelho que não pregam Evangelho. Evangelho de Judas Iscariotes que trabalha por dinheiro, isso não é Evangelho. Mas onde que se fala desse tal de arrebatamento? Isso se encontra lá nas cartas do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, no capítulo 4 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim: quando a ordem for dada, o Senhor virá com voz de arcanjo e trocar trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, serão arrebatados. Como é que é isso? A Bíblia diz que no momento que houver a voz de Cristo, os mortos, as pessoas que morreram em Cristo, elas ressuscitarão. Como elas ressuscitarão? Elas ressuscitarão como Cristo ressuscitou. Depois dos 3 dias, Jesus ressuscitou. E assim será com aquelas pessoas que morreram, que receberam o perdão de Cristo. E aquelas pessoas que de fato são seguidoras do Senhor Jesus, que são discípulos de Cristo. Eu não estou dizendo pessoas que dizem que é crente, que é protestante. Eu estou falando discípulo de Cristo, pessoas que de fato carregam a cruz de Cristo, elas serão transformadas. Eu acredito que elas serão como foi com Elias. Elias foi, a Bíblia diz que Deus veio com um carro de fogo e levou Elias. Não sei se foi Deus, claro que é permissão de Deus. Com certeza foi anjos. Então assim será esse arrebatamento. Mas se você olhar também 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia também afirma, o próprio apóstolo Paulo, ele afirma lá que no momento, num piscar de olho, os mortos ressuscitam e os que estão vivos serão transformados, que dá no mesmo de arrebatado e transformados. Esse arrebatamento, essa transformação, nós, se tivermos vivos, crentes no Senhor Jesus, os cristãos que foram lavados pelo sangue de Cristo, esses serão transformados, receberemos um Cristo, um corpo igual de Cristo que não morre mais. E esse corpo nosso é cheio de corrupção, mas nós vamos receber um corpo incorruptível. Mas eu finalizo para provar para você que esse arrebatamento que eles tanto falam, isso não está acontecendo com tanta facilidade quanto as pessoas estão dizendo. Se você olhar Apocalipse capítulo 13, vai haver uma perseguição contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo que se encontra em todo o mundo. E lá em Apocalipse 13, versículo 7, diz assim: e essa besta fará guerra contra os santos e vencerão. Então a igreja de Cristo, para que esse arrebatamento aconteça, a igreja vai ser perseguida, como foram perseguidos os apóstolos, quanto João Batista foi morto por um governo, quanto o próprio Tiago, irmão de João, também foi morto. E sempre os homens de Deus serão perseguidos. Mas nesse momento, Apocalipse 13, verso 7, surgirá um ditador que vai tentar acabar com a igreja. E algumas pessoas que eu chamo de médicos que não curam ninguém, fala que haverá esse arrebatamento antes dessa perseguição, antes dessa luta contra a igreja. Só que a igreja de Cristo, ela não será derrotada, porque a próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Vai morrer muitos santos, como diz lá em Apocalipse 13, verso 7, e farão guerra contra os santos e vencerão. Mas eles vão matar o corpo, mas não vai matar a alma. Se você olhar para Mateus 10, quando Jesus estava falando de perseguição, ele fala: não temais o que mata o corpo, mas temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, eles irão matar os nossos corpos. Talvez eu esteja nesse tempo,
sendo perseguido por esse grande ditador que vai mandar o mundo. Então, depois dessa perseguição ferrenha que vai tentar destruir a igreja, aí sim, aí Cristo vai arrebatar a igreja. Quando? Eu não sei. Mas o que eu digo para você, para finalizar esse discurso aqui bíblico, é que se você morrer hoje, Cristo voltou para você. E se você morrer sem o perdão de Cristo, infelizmente você será julgado. Mas se você morrer com o perdão de Cristo, você estará no paraíso, como ele disse para aquele que estava na cruz. Senhor, lembra de mim? Jesus respondeu, hoje mesmo estaremos no paraíso. Então, se você recebeu o perdão de Cristo, se você foi lavado pelo sangue de Cristo, se você morrer hoje, você estará no paraíso. E essa é a verdade, mas a verdade é para quem crê nas Escrituras. Se você não crê, infelizmente, salvação, arrebatamento, perseguição, nada disso vale para você. Você precisa crer nas Escrituras, porque é as Escrituras que mostram toda a verdade para você. Eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade é Cristo. Mas eu adquiri alguns conhecimentos que pode mostrar para você onde que justifica o que eu estou falando. Mateus capítulo 24, verso 14, Apocalipse 13, verso 7, farão guerra contra os santos. Mateus capítulo 24, verso 14, só volta o Senhor Jesus quando o evangelho ser pregado para todas as nações, então virá o fim. E Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, a ordem do Senhor é dada e os mortos ressuscitam e os vivos que são escravos de Cristo serão arrebatados. E essa é a verdade. E 1 Coríntios capítulo 15 também, o apóstolo Paulo fala sobre isso. No momento, num piscar de olhos, os mortos ressuscitam. E se você de fato quer o perdão de Cristo, você precisa conhecer as Escrituras, você precisa conhecer Cristo. E é só lendo as Escrituras que você vai obter o perdão para os seus pecados e estará no paraíso.